O velório da minha avó virou um circo quando o amante dela chegou de surpresa. E até hoje, ninguém da família sabe exatamente como reagir. Alguns diziam que era apenas um velho amigo, outros juravam que ele foi o grande amor da vida dela, bem longe do meu avô. Mas a forma como ele apareceu, com flores nas mãos, lágrimas nos olhos e um discurso pronto, deixou todos em choque. Você já passou por uma situação embaraçosa assim no momento de luto? Já descobriu um segredo de família que mudou tudo o que você pensava sobre alguém tão próximo? Me conta aqui nos comentários. O que você faria se estivesse no meu lugar, vendo o passado da sua avó desmoronar bem ali, diante de todo mundo, no próprio velório dela? Era para ser apenas mais um momento de despedida, silencioso, respeitoso, triste. Mas se tornou um verdadeiro espetáculo de revelações. A ligação que recebi naquela manhã gelada foi direta e sem rodeios. Sua avó morreu. Meu coração parou. Ela era uma mulher reservada, elegante, discreta. Ou pelo menos era o que todos pensávamos. Quando cheguei ao velório, o clima estava pesado, e não era só pelo luto. Os olhares estavam afiados, os sussurros constantes. Tinha algo estranho no ar. Os parentes, muitos que eu nem via há anos, pareciam mais tensos do que emocionados. Eu sentia como se todos ali soubessem de algo que eu ainda não sabia. E foi nesse momento que um homem alto, muito bem vestido, entrou pela porta principal com um buquê de rosas vermelhas nas mãos. O salão ficou em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Todos viraram o rosto na direção dele. Quem era aquele desconhecido? Ele caminhava com a segurança de quem tinha um lugar ali. Mas ninguém o reconhecia. Ele parou ao lado do caixão, colocou as flores com delicadeza e fez o sinal da cruz. Me aproximei, movida por uma curiosidade incontrolável. Ele virou-se para mim, olhou bem nos meus olhos e disse com a voz firme, mas embargada de emoção: eu era o verdadeiro amor da vida dela. O salão explodiu em burburinhos. Minha mãe ficou pálida. Meus tios começaram a trocar olhares desesperados. O que esse homem queria dizer com aquilo? Era uma piada de mau gosto? Uma provocação? Ou ele estava falando a mais pura verdade? A partir daquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre minha avó começou a desmoronar. E você, o que faria se, no enterro de um ente querido, descobrisse um segredo assim? Me conta nos comentários. Você acreditaria nele? Ou tentaria manter o passado enterrado com ela? No meio do velório, com o cheiro das coroas de flores ainda invadindo o ar e as lágrimas mal secas dos olhos, a presença daquele homem bem vestido, o tal amigo íntimo da avó, começa a causar inquietação entre os familiares. Ele olha para o caixão com um misto de tristeza e ternura, e quando alguém, curioso, pergunta quem ele era de fato, ele solta a frase que muda tudo: eu era o verdadeiro amor da vida dela. O silêncio toma conta da sala. Os olhares se cruzam, carregados de espanto, como se um segredo guardado por décadas estivesse prestes a emergir. Ele começa a contar histórias que ninguém da família conhecia: viagens escondidas, cartas trocadas em nome falso, presentes que a avó dizia que ganhou num sorteio. Cada frase é como uma faca cortando a imagem que todos tinham daquela senhora discreta e religiosa. Um dos filhos dela se levanta, nervoso, e grita: você está mentindo. Isso é um absurdo. Quer aparecer em cima do caixão dela. O homem se mantém calmo, mas seus olhos marejados mostram que há algo verdadeiro naquela dor. Nesse momento, uma das netas, que havia crescido muito próxima da avó, decide investigar. Ela corre até o quarto antigo da avó e pega um álbum de fotos empoeirado. Ali, escondida entre as páginas grossas, há uma carta dobrada com cuidado, datada de mais de 40 anos atrás. A letra trêmula da avó revela a verdade. Ela havia vivido um amor proibido com aquele homem, mas foi obrigada pela família a se casar com outro, em nome da honra e das conveniências da época. A carta fala de fugas frustradas, juras de amor eterno e até de um filho que não nasceu, fruto desse relacionamento secreto. A neta volta ao velório e começa a ler a carta em voz alta. Todos ouvem em choque. A matriarca que todos conheciam como um exemplo de fidelidade e serenidade, na verdade, havia vivido um drama digno de novela. Uma paixão sufocada pelo tempo e pelas amarras sociais. Uma das tias, emocionalmente abalada, desmaia ali mesmo, e o pastor tenta intervir. Meus irmãos, mantenhamos a calma.
ela está com Deus, e só Ele conhece os corações. Mas já era tarde demais. A família está dividida. E você, o que faria se descobrisse um segredo desses no velório de alguém que você ama? Você acredita que ela fez certo em esconder esse amor da família? Já viveu ou conheceu alguém que viveu um amor proibido assim? Conta aqui nos comentários. Essa história merece ser continuada por vocês. Naquele instante, quando todos pensavam que nada mais poderia surpreender, o homem misterioso solta a bomba. A avó planejou tudo. Cada passo, cada palavra, cada gesto. Ela queria que ele estivesse ali naquele momento, naquele velório, entre todos. A sala fica em silêncio. Os olhos se voltam para ele com uma mistura de choque e curiosidade. Como assim a avó planejou? Por quê? O que mais ela escondeu? É nesse ponto que ele entrega aos familiares uma cópia do testamento, um adendo feito pouco antes da morte, onde parte da herança foi deixada para ele. E isso, claro, causa uma comoção ainda maior. A neta, que o encarava com raiva e desconfiança, começa a tremer. Minha avó fez isso de propósito? Ela se senta, sem forças, olhando o documento. É como se estivesse conhecendo sua avó pela primeira vez. Aquela mulher que ela achava que conhecia tão bem agora parecia ter vivido outra vida inteira, paralela à oficial. A tensão aumenta quando alguém abre um antigo baú de fotos, um que ninguém mexia há anos. Lá estão registros secretos, viagens que ninguém sabia que a avó tinha feito, lugares desconhecidos, sorrisos diferentes, uma felicidade escondida. E, em muitas dessas fotos, ele, o homem que agora está diante deles. Junto da avó, sorrindo, em praias, festas, abraços. Não eram simples conhecidos. Aquilo era intimidade. Aquilo era amor. Um amor escondido, talvez proibido. As pessoas começam a murmurar. Alguém sussurra. Eles se amavam. Mas antes que qualquer reação possa ser digerida, a reviravolta final acontece. Uma mulher entra. Em silêncio. De postura firme, olhos marejados e um anel brilhando na mão esquerda. Desculpem interromper, mas eu sou esposa dele. Pronto. O caos se instala. Gritos, lágrimas, uma mistura de emoções. Agora o mistério era duplo. Quem era a avó naquela história? E quem era ele, de verdade? Comente aí. Você acha que a avó fez certo em esconder esse amor por tantos anos? Você entregaria parte da sua herança para um amante do passado? E o homem? Ele foi cúmplice ou também vítima de uma paixão impossível? O que você teria feito se descobrisse tudo isso só depois da morte de alguém que você amava? Sua opinião pode virar parte da continuação dessa história, então escreve aí nos comentários. A avó era. Complete com uma palavra que resuma o que você acha. E já aproveita. Você perdoaria esse segredo ou se sentiria traído? Quando a neta olha pela última vez para o caixão de sua avó, ela não vê mais apenas a figura doce e maternal que a acolheu em tantos domingos ensolarados com cheiro de bolo de fubá e histórias da infância. Agora, ela enxerga uma mulher real, com desejos, escolhas, falhas, cicatrizes e segredos. Muitos segredos. E foi justamente ali, entre flores brancas e olhares desconcertados, que ela percebeu uma verdade crua. Ninguém é só aquilo que mostra. A avó que todos julgavam previsível, religiosa e recatada, também viveu intensamente, amou mais de uma vez, enganou, se arriscou e, de alguma forma, tentou proteger o que considerava importante. O velório, antes um ritual silencioso de despedida, se transforma num palco onde o passado se revela sem pedir licença, exigindo perdão e entendimento. E é nessa hora que convido você, que está assistindo, a refletir junto comigo. Será que conhecemos de verdade as pessoas que amamos? Ou apenas o que elas escolhem mostrar? Comente aqui embaixo. Você perdoaria sua avó se descobrisse um segredo como esse depois da morte dela? Ou você acha que certas verdades devem permanecer enterradas com quem partiu? A família, como você viu, ficou dividida. Alguns queriam apagar tudo, fingir que nada aconteceu. Outros, como a neta, sentiram que ali havia uma chance de curar feridas antigas. Afinal, quando a dor é exposta à luz, ela pode ser transformada. Mas e você? O que teria feito no lugar dela? Teria lido a carta?
Teria ido ao velório mesmo sabendo que tudo aquilo estava prestes a explodir? Teria enfrentado o homem misterioso que, no fim, se revelou não só amante da avó, mas também herdeiro e, casado? E o mais tenso, com a esposa dele aparecendo no velório? O que você faria se fosse a esposa? Deixaria tudo pra lá ou escancararia ainda mais os segredos de uma mulher que já não pode mais se defender? Escreva sua opinião nos comentários, porque essa história não é só sobre uma avó e uma neta. É sobre nós. Sobre o que escondemos, o que silenciamos, o que deixamos para os outros descobrirem depois que partimos. E principalmente, é sobre perdão, aquele que não exige explicação, mas que cura mesmo sem resposta. No fim, a neta entendeu: nem todo passado precisa ser esquecido. Alguns precisam ser revelados, encarados, chorados, para que a gente possa, enfim, seguir em paz.